Olá, boa tarde a todos, bem-vindos à festa do município de Proença Nova e este ano estamos a celebrar um tema que para nós nos é bastante caro. É o tema das plantas aromáticas e medicinais. Portanto, estamos a celebrar as ervas aromáticas, estamos a celebrar, portanto, a natureza, o nosso território, a celebrar também as pessoas e a tradição do uso das plantas aromáticas na alimentação. E eu vou preparar-vos aqui 3 confecções em que vou utilizar tudo menos sal, isto porque nós terminámos recentemente o mês do coração, que durante o mês de maio se celebra em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo, que tem como grande objetivo alertar para os problemas cardiovasculares, as doenças associadas ao consumo de excesso de sal e não poderia calhar melhor nós hoje estarmos aqui a preparar e a fazer uma culinária cuja base são as ervas aromáticas e as plantas aromáticas e medicinais. Eu vou fazer um joelho de porco, um chispe, assim se chama mais tradicionalmente em Portugal, que vou começar por cozer e depois fazer o acabamento no forno. Vou fazer também umas papas de carolo que aqui na nossa região são tão famosas, tão comuns. Para cozer essas papas de carolo vou utilizar o caldo da cozedura do próprio joelho de porco e depois vou fazer também uma salada com vários produtos que são próprios desta época, desta entrada do verão, final de primavera. Algumas plantas silvestres comestíveis que nós vemos por aí pelos nossos campos aqui da região de Beira Baixa e em particular em Proença Nova e que normalmente damos aos animais e que são consideradas ervas daninhas, mas que são plantas comestíveis com um interessante valor nutricional e um importante valor biológico. Bom, primeiro eu vou trabalhar sempre com a peça inteira. Pedi para me fazerem um pequeno corte nesta extremidade aqui que faz a junção com a unha do porco. Deixei a marinar durante 3 horas em uma mistura de água, hortelã, laranja e o sumo e a casca tudo espremido e limão, que agora vou eliminar para passar à fase seguinte. E agora vou temperar os chispes. Antes de passar ao tempero, vou esmagar e picar aqui uns alhos para depois me ajudar aqui no tempero do nosso joelho de porco, ou do nosso chispe. Corto os alhos grosseiramente e vou colocá-los dentro do meu almofariz. Na minha culinária há uma coisa que eu não dispenso na minha cozinha, é um almofariz e de preferência um almofariz de madeira, porque para se começar uma confecção com ervas aromáticas, se eu quero extrair toda a matéria aromática que existe dentro da planta que está em princípio seca, ou mesmo que esteja fresca, esses óleos estão encapsulados. Então eu uso um almofariz para extrair ou para pressionar a estrutura molecular que reserva essa matéria aromática para depois poder ter todos esses óleos disponíveis para temperar. E quais são as ervas que eu vou temperar? Tudo plantas endémicas aqui do nosso território que nós encontramos com relativa facilidade. Primeiro, o alho, bom, não sendo uma erva aromática, é um bulbo muito utilizado na culinária mediterrânica. Segurelha, que é uma erva que encontramos com relativa facilidade. Sementes de coentros, que nós não utilizamos muito, mas eu não dispenso na minha culinária, em particular quando quero cozinhar qualquer coisa sem adição de sal. Sementes de coentros secos. Depois um tomilho vulgar que eu normalmente seco e não retiro da sua haste. Só agora, no momento de utilizar, é que eu vou ripar estas folhazinhas para o meu almofariz e depois vou pressionar então com o pilão do almofariz. Depois, flor de carqueja. Foram umas flores de carqueja que eu apanhei em abril ali na zona da Maljoga. Portanto, são plantas endémicas. E também uma rosmaninha, que nós aqui vulgarmente chamamos de rosmaninho, que nós temos aqui nos vasos, que está aqui também à minha direita, presumo que estão a conseguir ver, é uma rosmaninha e não um rosmaninho, porque é da família das lavândulas e por isso se chama, o nome vulgar é rosmaninha, portanto, mas é efetivamente da família das lavândulas. Portanto, estas são as ervas aromáticas que eu vou utilizar, o alho e ainda
3 ou 4 bagas de zimbro. Este zimbro foi apanhado ali na zona da Foz do Cobrão há 3 anos, num zimbreiro que encontrei por lá, que não fazia ideia que existisse ali naquela zona. Vou utilizar também um pedacinho de tomilho laranja. Não é tão comum, aqui nós utilizamos muito, é o tomilho serpão, mas é um dos que eu gosto muito de utilizar. E agora vamos fazer então uma maceração de todos estes ingredientes para depois temperar aqui o joelho de porco. E agora vou aqui, este joelho de porco, vou picar para que ele mais facilmente possa absorver toda aquela matéria aromática, porque depois vou deixar o joelho de porco numa marinada seca durante pelo menos 4 horas. Agora picamos muito bem aqui o nosso joelho, é uma peça grossa e estou a trabalhar sem sal, portanto não vou adicionar qualquer sal, é este o desafio, porque nós de facto precisamos de reduzir a adição de sal nos nossos alimentos. Nós já compramos tantos produtos transformados que per si já têm uma quantidade de sal bastante significativa e, portanto, na nossa culinária em casa devemos e temos ao nosso alcance tantas ervas aromáticas e tão boas que deveríamos substituir o sal por estas ervas aromáticas. E qualquer uma destas é ótima para o efeito, está bem? E agora vamos temperar o joelho. E isto é um exercício mais de massagem. É imaginarmos que estamos a massajar o nosso namorado, a nossa namorada, a nossa mulher, o nosso marido. Primeiro barramos assim com esta pasta e depois vamos fazer assim alguma fricção, fazendo entrar dentro da peça esta mistura de ervas e especiarias que, se considerarmos a semente de coentro uma especiaria, está correto. Entretanto, vamos adicionar folha de louro seca, que vou esmagar aqui assim na minha mão e esfregar também aqui sobre a peça. Depois, todas estas ervas aromáticas e o coentro que está aqui sobre a tábua, nós vamos juntar no final. E agora, um pouquinho de raspa de laranja Bahia, de preferência uma Bahia aqui da nossa terra, que normalmente não precisam de grande tratamento ou não precisam mesmo de tratamento. Retiramos assim uma raspazinha simpática de uma laranja para 2 chispes, deverá ser o suficiente. E vamos proceder exatamente do mesmo modo. Quando utilizamos este tipo de utensílios, a vantagem é que ficamos com os óleos aqui nas mãos. E é isso que eu quero. Agora, barrar muito bem aqui na peça, que para além de lhe dar uma tonalidade muito interessante, depois o caldo vai ficar amarelinho para as papas de carolo que vamos cozer de seguida, vai-lhe dar um sabor bastante perfumado, bastante agradável. E agora vou colocar exatamente na panela onde vou cozer, porque vou cozer na panela de pressão para abreviar um pouco a cozedura, mas também para que fique bem macio. E aproveitar todas estas ervinhas aromáticas, todas estas sementes, colocar aqui dentro da panela, porque depois, para fazer a cozedura do chispe, cerca de 45 minutos após levantar fervura, e depois deixamos arrefecer e guardamos o caldo. Vamos só terminar com um fiozinho de azeite, porque este azeite vai ajudar a libertar toda aquela matéria aromática destas plantas, porque elas sendo óleos, elas solubilizam-se melhor numa gordura do que em água. E vamos tapar. É o mesmo que se estivéssemos a tapar com uma folha de papel vegetal ou com película aderente. E agora vamos de seguida fazer as papas de carolo. Bom, e entretanto estive aqui a preparar uma mistura para juntar a um molho para barrarmos aqui os nossos chispes, não é? Que entretanto já cozeram cerca de 45 minutos, deixei arrefecer e estão aqui prontos para irem ao forno. E portanto vamos
este molho leva mel, leva também aqui um pouquinho de flor de carqueja e erva de caril. Bom, é interessante falarmos do mel, porque sem plantas não há mel, sem mel não há abelhas, sem abelhas não teríamos esta biodiversidade que nós encontramos também no nosso território. Okay? E então, hoje, falamos de plantas aromáticas e medicinais e quase todas estas que eu incorporei no nosso joelho de porco são plantas aromáticas e também medicinais. Quer dizer que têm aplicações fitoterapêuticas. E isso é importante de referir e não esquecer que, nesse aspecto, e tendo isso em consideração, devemos ter sempre no nosso armário algumas destas plantazinhas. Bom, e agora, passando, vamos barrar muito bem aqui os nossos joelhos de porco com esta pasta, com este molho, para ele ganhar aqui uma cor. Pus também um pedacinho de raspa de laranja para lhe devolver a tal frescura que eu falava no princípio. Vamos barrar muito bem. Fiz aqui uma vassourinha com tomilho comum, tomilho vulgar e com o nosso eletríssimo itálico, que é utilizado para fazer umas coroas bonitas que nós temos aqui neste espaço magnífico aqui do Centro de Ciência Viva. Os nossos amigos e colaboradores aqui do Centro de Ciência Viva e da Câmara Municipal fizeram e decoraram aqui muito bem. Estas capelinhas, não é assim se chamam, é nesta altura que se apanham e se fazem as coroas para as meninas usarem, normalmente as meninas, as crianças mais jovens, usarem à cabeça. Bom, e agora está o chispe ou o joelho de porco barrado. Eu poderia também ter feito previamente uns cortes, eu quero que ele fique mesmo com o osso assim à mostra e agora vai ao forno bem quente para tostar, para dourar. Estas pecinhas sobre uma grelha e com um tabuleiro por baixo para ver se aproveitamos um pouco deste molho. Bom, então e agora? Vamos fazer as nossas papas de carolo, como já é hábito aqui na nossa terra, carolo grosso, não o carolo fino. O que temos aqui é o caldo coado da cozedura do joelho de porco. Portanto, é um caldo bastante aromático. As nossas papas de carolo aqui, o comum é fazerem-nas com água e sal e azeite. Bom, por isso talvez é que eu nunca gostei muito das papas de carolo. E então quando faço as minhas papas de carolo lá em casa ou a trabalhar, eu faço com um caldo aromático. Ora, caldo mais aromático do que o que resulta da cozedura do joelho de porco, com todas aquelas ervas aromáticas, inclusivamente uma parte da gordura do joelho de porco está aqui, a outra parte eu retirei para desengordurar, para não ficar até nutricionalmente tão desequilibrado, portanto é um pouco mais equilibrado. E agora é deixar cozer até ficar naquele ponto que nós entendemos que é o ponto em que o carolo está cozido, está com uma textura suficientemente firme e vamos mexendo, não é? Para que não se agarre muito ao tacho. Um dos segredos que normalmente se utiliza para que o carolo não agarre tão facilmente é colocar efetivamente o azeite. Bom, este caldo já tem azeite, não precisa adicionar mais nada. A única coisa que eu fiz foi coar muito bem para que não ficasse aqui algum resíduo de alguma erva aromática, para ficar também com um aspecto mais agradável. E agora a ir mexendo até as nossas papas ficarem cozidas. Poderíamos acompanhar este joelho de porco com qualquer outra coisa. No caso, escolhi umas papas de carolo que são tão tradicionais aqui da nossa terra e às vezes nós temos uns caldos ricos de carne ou de peixe ou mesmo de legumes que deitamos fora. É uma forma de explicar que devemos aproveitar porque são ricos sob o ponto de vista da matéria aromática, mas também o são, muitas vezes, sob o ponto de vista nutricional, muito ricos. Então, enquanto terminamos aqui estas papas de carolo, enquanto elas engrossam um pouco mais, vamos já começando a preparar essa salada. E para tal, vou aqui pegar numa travessa, uma bonita travessa antiga, alface, que todos conhecemos. Vou utilizar 2 tipos de alface que apanhei hoje de manhã. Agora, hoje estamos aqui em meio de junho, estamos a 13 de junho e
ainda temos todos estes produtos disponíveis nas nossas hortas. Entretanto, alguns vão começar a escassear, mas de um modo geral ainda conseguimos encontrar todos. Alface biológica, por acaso esta até trouxe do quintal da minha mãe. Aliás, todas estas aromáticas e plantas que vou incorporar aqui trouxe do quintal da minha mãe. Portanto, posso dizer-vos com alguma segurança que se há no quintal da minha mãe, também é possível colocar em qualquer quintal aqui da nossa região. Ora bem, então vamos lá espreitar o nosso forno e ver como é que estão os nossos joelhos. Estão a começar a ganhar cor e percebe-se que estão a querer ganhar já alguma crocância, mas ainda está longe de estar pronto. Vamos fechar, confirmar que a temperatura está no máximo para não quebrar ali o nosso ponto. Mexemos aqui um pouco mais as nossas papas de carolo, aumentamos a temperatura e vamos continuar aqui então com a nossa alface. Esta alface escura, que também é muito saborosa, uma nadinha mais rija do que a alface lisa, e estará bom. Para dizer o quê? É nestas hastezinhas que nós normalmente descartamos que nós encontramos a maior concentração de minerais. Então, porque é que nós não as devemos utilizar? Eu sei que elas têm mau aspecto numa salada, agora se eu as cortar assim, se eu fizer assim um cortezinho mais bonito, porque é que eu não as hei de incorporar? Tem uma crocância excelente, para além desta concentração de minerais, e eu não desperdiço praticamente nada. Agora, não posso penicar esta alface, as suas hastes, conforme eu faço com as folhas. Tenho que ajustar o corte também para quem vai depois consumir, para que seja uma coisa agradável e não... Então estão a pôr aqui os talos das alfaces. Não, senhor. Então a gente faz assim uns cortes mais bonitinhos, mais agradáveis para depois, quando vamos a comer. Assim, uns cortes mais engraçados. E aproveitamos, vejam, o desperdício, que inicialmente era muito maior, virou um pequeno desperdício. Bom, então e agora o que é que temos mais aqui de interessante nesta cesta ou nesta taça com água? Temos vários produtos, beterraba roxa, uma courgette baby muito pequenina que eu vou já adicionar sem cozinhar, e vou abrir esta courgette ao meio. Ela é tão macia, é uma courgette de casca branca, ela é bastante macia e come-se crua, não precisa de ser cozinhada, contrariamente àquilo que é o habitual. Vou fazer assim um cortezinho para colocar aqui assim de lado, assim de forma mais interessante, e aqui vai ficar mesmo assim jogada. Depois a nossa beterraba roxa. Esta beterraba, todos estes produtos são produtos biológicos. Esta, curiosamente, está um nadinha mais fibrosa, e estando um bocadinho mais fibrosa, vou laminá-la um pouquinho mais fina. A beterraba roxa é comum nós cozermos. Notem que quando nós cozemos este tipo de alimentos que são riquíssimos em vitaminas e em antioxidantes, em atividade antioxidante, uma grande parte dessas vitaminas degradam-se a partir dos 65 graus, portanto, de preferência, vamos consumi-la crua. Vou reservar, vamos voltar aqui às nossas folhas, e os espinafres da Nova Zelândia, que eu tinha referido há pouco, normalmente utilizamos para a sopa, mas podemos utilizar em cru, particularmente quando as folhas são bastante jovens e viçosas. É delicioso. Vou aqui aproveitar as folhas mais viçosas dos espinafres. Tudo isto seria, portanto, aproveitado. E agora, onde tenho aqui, então, as folhas da tanchagem que eu falei há pouco, vou adicionar. Das mais pequeninas são mais viçosas. A tanchagem pode ser utilizada para sopas, mas também para saladas. No caso, é riquíssima em minerais. Vou laminar assim finamente, e entretanto vou só mexer aqui as papas de carolo que, como podem ver, estão quase no ponto que pretendemos, bem cozidas.
reduzimos aqui um pouquinho. Falta cor nesta minha travessa. Vamos lá então adicionar um pouquinho de cor. E aqui a nossa beterraba roxa cumpre bem essa função. Aqui vou fazer uma coisa ligeiramente diferente. Trouxe aqui umas groselhas que vão dar um sabor ácido e ajudarão seguramente a temperar aqui estas nossas saladas, que ficam muito bem com as groselhas. Aqui vou retirar e temos as nossas saladas temperadas. Por último, o sumozinho do limão para dar a frescura que pretendemos. E estariam prontas as nossas saladas. Num empratamento mais moderno ou então numa taça muito bonita, bem antiga. Bom, e agora vamos só fazer aqui um molho, que é o molho que resulta da cozedura do nosso joelho de porco, engrossado com um tudo nada de farinha de milho, só para ficar mais grosso e nós colocarmos mais sobre as nossas papas de carolo do que sobre o nosso joelho de porco. E vamos já passar ao empratamento destas iguarias, aqui nestas duas peças. Vamos então ao forno o nosso joelho de porco, agarrando pelo osso, um para aqui, o outro para aqui, e vamos então juntar as nossas papas de carolo, que são umas papas de milho grosso, mesmo o carolo, conforme é hábito fazer-se aqui na nossa terra. Estas papas que foram cozidas com o caldo da cozedura do joelho de porco. Assim, um montinho generoso. Um joelho destes dá para 2 pessoas, tranquilamente. Eu acho que até daria para 3, se for assim uma peça maior como esta. Com esta quantidade de papas. Aqui, uma coisa. E, como podem ver, ele ficou bem tostadinho, o nosso joelho. E vamos dar aqui um toque para dar assim um arranjo um bocadinho mais interessante. Vamos apenas colocar aqui uma ervinha, 2 das ervas que utilizamos nesta confecção, o tomilho e a rosmaninha, assim, e agora um pouco o nosso molho. Colocar sobre as papas de carolo para que fiquem ainda mais saborosas. E está pronto. As nossas papas de carolo com joelho de porco, temperadas exclusivamente com ervas aromáticas da nossa região, que acompanham com uma salada de ervas, todas elas colhidas nos quintais da nossa região. Okay? Para sobremesa, uma coisa que eu gosto muito, que é a coalhada de cabra. Normalmente não se utiliza para fazer sobremesas, mas eu gosto muito de conjugar nas sobremesas produtos naturais. O que estou a colocar aqui é uma coalhada de cabra, que foi feita ontem à noite, a minha mãe que fez, e
colocar aqui 2 fresquinhos, com uma boa porção de coalhada. Está extremamente doce, leite de cabra maravilhoso. Portanto, é só o leite que levou o coalho e nada mais. Fez a coalhada, fez o corte da coalhada, retirou-se o excesso de soro. Dividido aqui pelos 2 frascos. E depois, iogurte natural, que é o iogurte que eu faço lá em casa. Lhe vai dar uma cremosidade muito interessante e uma acidez que também preciso, porque depois vou adicionar creme de ovos. Fiz ontem à noite, que está bastante docinho, que vai ajudar a contrastar aqui com a coalhada e com o nosso iogurte natural caseiro. Eu faço este, por acaso, é feito com leite de vaca, mas pode ser feito com leite de cabra, já fiz algumas vezes, mas como tenho mais dificuldade em arranjar o leite de cabra, lá na cidade de Leiria, só mesmo de compra de pacote e não sai tão bem, mas pode-se fazer com leite de cabra. Agora vou envolver um bocadinho, só um bocadinho, está aqui um cheirinho muito agradável. Esta mistura de coalhada com o iogurte é maravilhosa. E agora uma boa colherada de creme de ovos, que eu imagino que aqui os amigos da produção já estão a dizer assim, esse creme de ovos da colherada era outra coisa. Vamos a ver. Depois esta mistura vai dar um encantamento a toda aquela acidez do leite, do iogurte, perdão, e do queijo. Era para colocar aqui umas cerejas, como este ano não tivemos cerejas, bem, não foi só no nosso concelho, mas um pouco por todo o país, o tempo, o clima não foram favoráveis. Ainda arranjei umas nésperas, mesmo agora em junho, que normalmente já não é fácil encontrar-se nésperas, mas ainda arranjei umas nésperas que eu vou colocar aqui para devolver alguma fruta nesta confecção, que vou colocar assim diretamente, sem grandes cuidados, partida, colocada deste modo, uma groselhazinha. Estamos a utilizar hoje as groselhas, mas aqui vou mesmo tirar as bagas. As groselhas e um pedacinho de limão, mais um olhinho de hortelã, porque estamos a celebrar o ano das plantas aromáticas e medicinais no concelho de Proença Nova, nas nossas festas que este ano acontecem online. E pronto, e agora falta servir aos nossos comensais esta... Bom, nem vou pôr a tampa porque vamos já degustar de seguida todos estes ingredientes. Muito obrigado a todos. Desejo a continuação de um bom ano de plantas aromáticas e medicinais. Que as festas do concelho, que este ano são online, possam servir de alavanca para refletirmos um pouco mais sobre a nossa alimentação, sobre os cuidados que devemos ter, e que eu deixo uma vez mais o mote: usem mais ervas aromáticas, vão ao vosso quintal, procurem algum conhecimento sobre ervas aromáticas, deixe sempre uma recomendação de um livro, de uma autora, pelo menos, que é uma grande enciclopédia sobre ervas aromáticas e medicinais, a professora Fernanda Botelho, ou então também podem procurar no livro Bioaromas à Mesa algumas indicações de como é que devem e podem utilizar as plantas aromáticas e medicinais na vossa alimentação. Bom apetite e boas festas!